Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, aqui pastor Gedeon Júnior, e é uma felicidade muito grande continuarmos Deuteronômio capítulo 1. Agora nós vamos do versículo 6, e se o Senhor permitir, chegaremos até o versículo 18. Aqui é fundamental que você tenha em mente que Moisés está nos seus 2 últimos meses de vida e ele sabe que é importante que toda aquela nova geração tenha uma compreensão da história, porque isso vai dar a esta nova geração um senso de identidade. Se você sabe quem é e de onde veio, terá mais facilidade em descobrir o que deve fazer de sua vida. Uma geração sem identidade é como uma pessoa sem certidão de nascimento, sem nome, sem endereço e sem família. Se não conhecemos nossas raízes históricas, podemos ficar como folhas ao vento, sopradas de um lado para outro, sem chegar a lugar nenhum. Então, é fundamental o que Moisés fará agora, narrando fatos históricos essenciais à criação dessa identidade do povo de Deus, para aquela nova geração que fatalmente cresce no deserto, mas talvez não tenha compartilhado de todos os grandes sinais que Deus fez para com Israel. E esse é o motivo pelo qual eu peço que você dê uma paradinha nesse áudio, leia do versículo 6 até o 18 e depois retorne. Ok? Já leu? Muito bem. Depois de deixar o Egito, o povo marcha, irmãos, marcha para o Monte Sinai, chegando lá no 15º dia do 3º mês, conforme está em Êxodo 19:1. E lá o Senhor revela-se com poder, com glória. Lá o Senhor entrega a lei a Moisés, que a transmitiu para o povo. E os israelitas aceitaram os termos do contrato. Você se lembra? O povo de Israel sai do Sinai no 20º dia do 2º mês, no 2º ano depois do Êxodo. Isso está em Números capítulo 10, versículo 11. O que significa que eles ficaram no Sinai pouco menos de 1 ano, mas obviamente tempo suficiente para receberem ali as primeiras grandes instruções da parte de Deus, principalmente quanto à lei. Enquanto a nação estava acampada ali no Sinai, o tabernáculo também foi construído, você se lembra? E os sacerdotes e levitas foram consagrados para servir ao Senhor. Por que o Senhor fez com Israel exatamente isso? Por qual razão Israel se demorou tanto ali no Monte Sinai? Bem, pelo visto, Deus queria lhes dar uma lei e ensiná-los como deveriam servir a Ele, o grande Senhor que os tinha libertado. Ou seja, como adorar, como louvar, como bendizer, como servir, como engrandecer ao nome dele. O Senhor não deu a Israel sua lei para salvar o povo dos seus pecados somente, mas muito mais. A lei também serviria para que eles vivessem juntos, alegres, contentes, em prosperidade na terra que o Senhor havia de lhes dar. Então, olha que interessante, a lei trazia tudo para Israel viver bem e muito bem. Tanto é que a lei civil permitia, inclusive, que Israel tivesse uma sociedade com justiça, com ordem. A lei religiosa já possibilitava que eles vivessem como povo de Deus, separados de tudo aquilo que Deus detestava e, obviamente, glorificando o nome de Deus como luz. Israel tinha sido colocada para que todos os demais povos fossem atraídos ao Senhor Deus. A lei também preparava o caminho
para a vinda do Messias. Depois, dê uma lida em Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. E se você parar e pensar, inclusive todos os utensílios e cerimônias do tabernáculo e até o tabernáculo apontavam para Jesus. Se lembra de todos os estudos de Êxodo? Foram maravilhosos, não é? Muito bem. Sabendo das guerras e dos perigos que esperavam os israelitas, é possível que muitos israelitas tivessem se contentado em ficar no Monte Sinai. Mas o Senhor ordenou que prosseguissem a sua jornada. Deus não apenas deu essa ordem, como também os encorajou, dizendo: eis aqui a terra, que eu pus diante de vós. Deuteronômio 1:8. E ele prometeu manter a aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, para os quais, em sua graça, havia prometido toda aquela terra que eles haveriam de herdar a partir deste momento. Tudo que o exército de Israel, então, precisava agora fazer era seguir as ordens de Deus, e o Senhor lhes daria vitória sobre vitória, vitória sobre vitória, sobre todos os seus inimigos em Canaã. E aí, obviamente, eles saem ali do deserto, sobem até Cádiz Barneia, né? Veja, não foi fácil, né, irmãos? Não foi fácil. Moisés, quando relata isso a partir do versículo 9 de Deuteronômio 1, ele vai até o versículo 18 e ele mostra como não foi fácil para ele, Moisés, liderar essa grande nação. Pois, com frequência, ele teve que resolver problemas, ouvir queixas. Habituados com o conforto do acampamento do Sinai, parece que os israelitas começaram a sentir as dificuldades da jornada para a terra prometida. Esqueceram-se do sofrimento dos anos de escravidão no Egito e chegaram até requerer o retorno para o Egito. Acostumaram-se com o maná que Deus lhes tinha mandado do céu cada manhã e logo deixaram de apreciá-lo, desejando carnes, legumes, que gostavam de comer quando estavam no Egito. Não é de se admirar que Moisés tenha ficado desanimado e clamado ao Senhor. Quis até desistir e até pediu que Deus lhe tirasse a vida. Sim? Ou você já esqueceu de Números 11, versículo 15, quando esse grande servo do Senhor diz: olha, para mim já basta. Tira a minha vida, coloca outro, para mim já basta. Interessante que a resposta de Deus à oração de Moisés foi dar-lhe 70 anciãos para assisti-lo na administração das questões operacionais do acampamento. Moisés era um grande líder, né? E um homem espiritual, mas tinha limitações, tinha limites, como eu e você. Ele e os anciãos organizaram a nação em grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10, deixando em cada divisão o encargo de um líder competente. Isso criou uma estrutura de comando entre Moisés e o povo, de modo que ele não precisava mais se envolver em todas as controvérsias, problemáticas, bagunças absolutamente secundárias. Podia então dedicar-se a conversar com o Senhor e ajudar a resolver os problemas mais abrangentes e difíceis do acampamento. A ordem de Moisés aos líderes recém-nomeados deve ser ouvida por todos os que se encontram numa posição de autoridade, quer seja no meio religioso, quer seja no meio secular. Suas palavras, elas enfatizam o caráter e a justiça, bem como a consciência de que Deus é autoridade e juiz supremo. Veja Deuteronômio 1, lá no versículo 16 a 18.
Se todos os líderes tomassem suas decisões com base em nacionalidade, raça, posição social, riqueza, estariam pecando contra Deus e corrompendo a justiça. Por toda a lei de Moisés encontramos uma ênfase sobre justiça, irmãos, e sobre a demonstração da bondade e da imparcialidade com que os pobres em geral, e especificamente as viúvas e os órfãos e os estrangeiros, deveriam ser tratados. Depois dê uma lidinha em Êxodo 22, 21 a 24, Levítico 19, versículo 9 e 10, Deuteronômio 14, 28 a 29, Deuteronômio 16, 9 a 12, Deuteronômio 24, 17 a 21, que ainda vamos estudar. Veja que em várias ocasiões os profetas bradaram inclusive contra os ricos, por estarem abusando dos pobres e desamparando-os na terra. É incrível que em Isaías 1, 23 e 25, também Isaías 10, 1 e 3 falam. Jeremias, meu Deus, Jeremias sofria por causa disso. Veja Jeremias 7, de 1 a 6, 22, versículo 3. Amós 2 e 6 e 7, Amós 5 e 11. E Zacarias 7 e 8 denunciam toda a maldade com os pequenos. Toda a maldade com os pequenos. Isso era tão sério, irmãos, que em Provérbios, capítulo 14, versículo 31, Deus diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Eu vou repetir. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Então veja que quando Deuteronômio capítulo 1, lá no versículo 8, Moisés diz: eis que eu tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí. A terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque, Jacó. Moisés está evocando, Deus por intermédio de Moisés está evocando todo um passado de promessas, de recompensa que seriam dados exatamente a todo aquele povo. E interessante, né? Interessante que Deus, quando levanta Moisés e ele se sente sozinho, lá no versículo 9, o versículo 10, simplesmente ele se recorda de como o Senhor deu vários homens à sua altura para que aquele povo pudesse estar diante de Deus. E versículo 12, versículo 13, né? Ele recorda a história quando ali no Sinai o Senhor disse: olha, vou te dar companheiros. Anciãos foram levantados e eles vieram suportando esse povo com Moisés o tempo inteiro. Tanto é que Moisés diz: como suportaria eu os vossos fardos e cargas sozinho? E aí, obviamente, o Senhor disse no versículo 13 que estava dando a ele homens sábios e entendidos para com ele dividir a carga, não é? Isso foi uma realidade, ele fala disso no versículo de número 15 e literalmente no versículo 16, você tem a concretização desses homens que ajudaram Moisés a trazer esse povo até aqui. E aí vem Moisés no versículo 17 dizendo: não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, por causa do que for difícil ficareis a mim e eu, trareis a mim e eu ouvirei. Então, ao mesmo tempo que se colocaram juízes para ajudar Moisés no julgamento das coisas do povo, Moisés dá a ordem de simplesmente não se brincar com a justiça e não se oprimir o pequeno. Não se oprimir o pequeno. E aí, veja que interessante, a partir do versículo 19, onde Moisés relembra essa
organização inicial que Deus deu, ali no Monte Sinai. Aí no 19 Moisés diz, então nós partimos do Horebe, caminhamos por todo aquele tremendo e grande deserto e pelo caminho das montanhas dos amorreus até chegar a Cádiz Barneia. Então veja que Moisés faz questão de lembrar a estes que talvez nem tivesse vivido toda essa primeira parte da história de Israel, os momentos fundamentais do que tinha acontecido. E aí vem a triste história do versículo 19 em diante da rebelião. A triste história da rebelião. Aquela história horrível e que, infelizmente, nela Israel se perde e nela Israel agora é condenado literalmente a estar 40 anos no deserto. Mas isso é para amanhã. Já se passaram 16 minutos e eu quero destacar aqui exatamente do versículo 6 até o versículo 18 o cuidado de Deus com aquele povo. O cuidado de Deus com o seu líder. O cuidado de Deus. Irmãos, quando Moisés disse que eles foram trazidos literalmente até esse momento histórico, Moisés estava simplesmente mostrando para aquele povo como Deus foi maravilhoso com eles. Primeiro porque não os deixou só. Segundo porque viu a limitude do líder e constituiu sublíderes, para que estes líderes, também recebendo do mesmo Espírito que estava sobre Moisés, pudessem auxiliar na direção, na condução, no labor de todo esse povo. É interessante, né? É interessante como o Senhor simplesmente, em cada tribo, levanta, em primeiro lugar, a cada 10, um para governar. Depois, no meio desses 10, a cada 50, um capitão para 50. E depois de 50 em 50, 100, um capitão sobre 100. E de 100 para milhares, um capitão de milhares. Isso significa o quê? Isso significa administração. Isso significa cuidado. Isso significa provisão. Ninguém ficaria sem ser ouvido. Ninguém ficaria sem ser analisado o seu caso. Ninguém ficaria sem ser cuidado, porque esses homens, eles levantados por Moisés e por Deus para ajudar Moisés, esses homens simplesmente, irmãos, eles teriam que ajudar o povo não só na resolução das encrencas, mas também ajudar o povo na resolução das dificuldades. E eles seriam responsáveis por identificar viúvas, por identificar órfãos, por identificar pessoas absolutamente necessitadas, porque os necessitados sempre hão de existir. Irmãos, só vai acabar com necessitados e justiça integral, distribuição de renda absoluta é só no reino de Cristo. Quando Cristo vier com seu reino milenar, aí sim, os 1000 anos que o Senhor Jesus vai governar, justiça integral na terra, nada de economia desequilibrada, nada de desespero, fome, maldade. E olha que interessante, já falei isso para vocês. Lembre-se, nós seremos reis e sacerdotes. Então, é muito bom conhecer todos os predicados e todos os princípios que regem a atuação de Deus, porque eles são eternos. Você já pensou nisso? Você vai reinar com o Senhor Deus. Você tem que conhecer a palavra dele para poder, na hora H do teu trabalho de rei e sacerdote, saber o que fazer e não passar vergonha, meu amigo. Já pensou nisso? Então, lembre-se, aqui eu vejo algo lindo.
Assim como Deus protegeu Israel, dividindo a liderança entre vários para benefício de todos, principalmente de órfãos, viúvas, abandonados, daqueles que tinham problemas pequenos, e só chegava a Moisés as coisas piores possíveis e mais difíceis. Assim o Senhor Deus, lá quando Jesus Cristo começar a governar, Ele dividirá tudo entre nós. Nós governaremos com Ele. Nós seremos elo, irmão, de bênção para o mundo inteiro. Então já vá se acostumando com justiça, já vá se acostumando com divisão correta, já vá se acostumando com verdade, já vá se acostumando com a paz, com correção, com equidade, porque quando você for chamado a desempenhar suas funções, principalmente no milênio, é bom você saber fazer as coisas. Meu Deus, pastor, mas como é que eu vou aprender? Uai, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. No milênio, a aplicação completa do Evangelho. Vá ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Vá aprender tudo que está lá, porque você vai ter muito trabalho, meu amiguinho. Você vai ter muito trabalho. Assim como Israel foi, de forma maravilhosa, extraordinária, dividida e liderança dividida para a bênção do povo, no milênio, o Senhor vai nos colocar em posições estratégicas para que o mundo veja o que é governo com justiça, paz, prosperidade, honra, a absoluta equidade. E o mundo verá pela primeira vez o que é governo correto. Muito bem. E eu não sei se você já tinha pensado desta forma, mas quando literalmente ali no Sinai o Senhor deu chefes a todas as tribos, a todas tribos, e levantou homens sábios, experimentados, por cabeça de 1.000, 100, 50 e 10. Isso é literalmente como os meninos diriam, um spoiler, né, do futuro milênio. Não pense que eu e você seremos idênticos em matéria de galardão, não. Uns terão mais, outros menos. Talvez eu seja chefe sobre 100 e você, meu irmão, sobre milhares. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Por isso que Deus nos manda literalmente investir em riquezas onde a traça, a ferrugem, tudo que é humano não podem corroer, alcançar, dilapidar, arrebentar. Por isso que a gente tem que investir em riquezas nos céus. Muito bem. E veja que, assim como Deus amava e cuidava daquele povo, e a primeira coisa que nosso amado Moisés procurou demonstrar que foi esse senso de organização, esse amor inicial de Deus, guiando o seu povo, protegendo o seu povo, e através de uma administração completamente dividida, mas hierarquizada, abençoando o seu povo. Assim será, lá no milênio, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu, se fosse você, não perdia tempo, não. Vai estudar a palavra de Deus, aprender os princípios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que aplicar isso, meu amigo. Está chegando o dia e não vai demorar, não. Um grande beijo. Muito obrigado por ter estado comigo. Muito obrigado, ó Deus amado, por termos compartilhado a sua palavra. Agradeço a confiança do ministério e agradeço a confiança de minha pastora presidente, Loide Ramos. Beijo a todos. Aqui pastor Gedeon Júnior. E amanhã
tem mais, muito mais. Deuteronômio. E você vai vendo que Deus maravilhoso é esse que está conduzindo o seu povo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele cuida da gente da mesma forma. Deuteronômio é fantástico, não é? Um grande beijo e a paz do Senhor.